Estúdio Irmãos de Fé. Irmãos de Fé. Pregando a palavra verdadeira. Deus maravilhoso, glória a Deus. Aleluia! Aleluia. O som dos irmãos presentes, os ouvintes, Aleluia. com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos estar lendo aqui uma palavra, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aleluia, que vai dizer capítulo 5 de número Deus da glória. 16, que fala a exortação a viver segundo o Espírito, que vai nos dizer desta maneira. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, que vai dizer assim: digo, porém, andais em espírito, e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não passais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes o disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, o amor e o gozo, a paz e a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão e a temperança, contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne e com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Amém? Amém. Deus de maravilha. Aqui, meus irmãos e ouvintes, a palavra do Senhor, o próprio Deus ali, usando o apóstolo Paulo, para falar acerca das concupiscências, dos desejos, que a nossa carne é tendenciosa para os pecados terrenos, a nossa carne é tendenciosa para viver os prazeres desta terra. Mas o que Deus ele nos quer é que nós combatemos o desejo da nossa carne. E como nós iremos combater o desejo da nossa carne? Através da oração nós renegamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Quantos estão vivendo dentro de uma prisão espiritual, dentro de uma prisão carnal, a qual não tem força para abandonar o pecado, não tem força para abandonar o erro. Mas Jesus ele te convida a ser liberto, a ser livre deste mal. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, ele quer trabalhar na vida, na tua vida. Ele quer nos mostrar como devemos andar em Espírito para com o Senhor, para rejeitar tudo aquilo que o inimigo ele tenta colocar. Como a Bíblia aqui ela vai dizendo, o adultério. Quantos estão vivendo dois adultérios aqui nas terras? Vivendo um adultério espiritual, a qual está adulterando as coisas de Deus, mesmo estando junto ali, andando como servo de Deus, mas tem adulterado espiritualmente para com o Senhor.
E quantos têm andado, meus irmãos, no adultério carnal, a qual o Senhor abomina, a qual a própria Bíblia vai dizer que nenhum adúltero, fornicador, impuro tem parte no reino de Deus e de Cristo. E quantos estão vivendo dentro, debaixo desta maldição, e o Espírito de Deus nesta tarde, Ele vem me libertar e te libertar para que nós venhamos ser livres deste mal, para que nós venhamos ser livres desse confronto a qual o inimigo ele tenta colocar a doçura de todo pecado. Mas o pecado pode ser doce aos olhos humanos, pode ser bom, mas o pecado ele traz a morte espiritual. O pecado ele traz a morte carnal, e o pecado ele traz, meus irmãos, a morte eterna para nossas vidas. Porque o que nós fazemos aqui nesta terra é o que vai determinar aquilo que nós vamos alcançar para a eternidade. Mas muitos têm alcançado somente, meus irmãos, aqui, meus irmãos, a glória terrena do homem, a glória terrena da mulher. Mas Deus, Ele quer te dar a glória dele para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, a sua graça, para que o homem e a mulher venham ser livres do mal, para que o homem e a mulher venham ser livres do adultério, das impurezas, das lascívias, as lascívias que são a sensualidade a qual está no meio do mundo, no mundo terreno, a sensualidade que está no meio da igreja, a sensualidade que está destruindo casamento, está destruindo famílias, está destruindo lares. E Deus, Ele tem nos convidado a nós abandonarmos as paixões, porque a Bíblia vai dizer que tudo que veio nesta terra foi por paixões, foi por sentimentos diabólicos. Quantas contendas, quantas guerras. Esta guerra que nós vemos nos dias de hoje são homens ali, meus irmãos, querendo colocar o seu ego à flor da pele, para, meus irmãos, ali manifestar o seu ego humano, para manifestar, meus irmãos, ali que ele é mais de qualquer outro, e até mesmo acima do Senhor. Mas Deus, Ele está nos convidando a nós diminuirmos as nossas vidas diante dEle, para viver, meus irmãos, em espírito, abandonando o desejo da carne, abandonando, meus irmãos, tudo aquilo a qual tem, meus irmãos, nos afastado do Senhor. E Deus, Ele tem nos chamado para nós resistirmos à paixão, resistimos aquilo que o inimigo tenta colocar, aquilo que o inimigo tenta fazer para com as nossas vidas, para querer cegar as nossas almas, para querer cegar a nossa visão carnal, a nossa visão espiritual, e nos deixar surdos, Senhor. Quantos que o Senhor tem despertado para abandonar o seu pecado de fornicação, para abandonar o seu pecado de adultério, para abandonar as impurezas que este homem e esta mulher está vivendo. Tem impureza na carne, tem impureza na mente, tem impureza de diversas maneiras, a qual Deus, Ele quer que nós tornamos puros diante dEle. Ele quer que nós branqueamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E essa impureza, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele nos faz contemplar um novo mundo. Aleluia! O mundo a qual, quando o homem está escravizado pelo adversário, o homem está cego que não consegue ver, há um acorrentamento que encobre a sua alma, a sua vida, e Deus, Ele quer trazer a visão celestial para poder contemplar a vida eterna para homens e mulheres. Quantos que morreram e Deus falou, Deus ali falando, Deus suplicando para que o homem abandone os seus pecados, abandone as suas idolatrias, abandone, meus irmãos, o ciúme, as giras, as pelejas, ali, meus irmãos, as heresias. Quantos têm lançado heresia no meio do povo de Deus? Quantos têm lançado, meus irmãos, as heresias, a qual, meus irmãos, por muitas vezes o homem tem sido enganado, meus irmãos, por heresias, pelas suas idolatrias. E Deus tem nos chamado, meus irmãos, a abandonarmos todas as idolatrias, porque ai, meus irmãos, daquele e daquela que faz, meus irmãos, ídolos nos seus corações. Quantos têm idolatrado o time? Quantos têm idolatrado uma cantora famosa? Quantos têm idolatrado um cantor famoso, um ator?
quando tem idolatrado tantos homens, e onde estão esses homens? Quantos idolatraram Michael Jackson, onde está ele? Quantos idolatraram, meus irmãos e minhas irmãs? Quantos homens e mulheres idolatraram grandes celebridades terrenas, mas não tinha nada a ver, meus irmãos, com, meus irmãos, o ministério espiritual de Cristo Jesus, que estava chamando homens e mulheres para viver uma nova vida. E Deus, Ele quer, meus irmãos, que nós abandonemos as idolatrias, nós abandonemos as contendas, porque as contendas elas traz, meus irmãos, a dissensão, elas traz a discórdia, elas traz, meus irmãos, e faz com que o homem cada dia mais ele venha se afundando no pecado, ele venha se afundando no erro, ele venha ter prazer. Quantas pessoas que Deus quer libertar, mas ela, meus irmãos, está se afundando nas contendas, está se afundando nas dissensões, está se afundando de maneira que, meus irmãos, se ela não tiver no meio de uma briga, de uma contenda, para ela não está satisfeita. Quantos homens e mulheres que o inimigo alfonsa os seus corações a ser contendeiros, a ser briguentos, a ser pessoas a qual, para tentar, meus irmãos, fazer todos os trabalhos de contenda para destruir a sua alma e a alma de outros. E Deus, nesta tarde, Ele vem nos chamando para nós abandonarmos, meus irmãos, tudo isso, abandonarmos as invejas, abandonarmos os homicídios, abandonarmos, meus irmãos, as bebedices. Quantos que têm tirado, meus irmãos, dia, horas, noites, madrugada, a viver, meus irmãos, nas bebedices, a viver nas noitadas, que nada te dá prazer, nada te dá alegria. Chega dentro do seu quarto, na sua casa, a solidão, a falta de paz encobre o seu coração, porque não há paz na bebida forte, não há paz na bebida fraca, não há paz no vinho, mas há uma verdadeira paz para aqueles que se deleitam em Cristo Jesus. O homem não precisa estar rodeado de amigos, de amigas. A mulher não precisa estar rodeada de amigas e amigas. Não precisa estar numa roda de bebedice para ela poder ser feliz. É necessário somente ela ter Cristo na sua vida, para a paz de Cristo ela penetrar no coração, para que ela possa dormir, deitar-se e a sua mente está vazia, meus irmãos, das coisas do mundo e cheia das coisas de Deus. Mas quando tem enchido a sua mente, o seu coração, e ele tenta afogar ali, meus irmãos, todas essas coisas na bebida, acreditando que a bebida, ele vai aliviar ali os seus problemas, ele vai aliviar as suas contendas, as suas brigas. Quantos que ali no meio do seu casamento tem contendas com a maneira que ele acha melhor para se tirar o estresse, como vai dizer aí, é só na bebida, mas ele só causa mais contenda, porque a tendência do inimigo é fazer com que o homem ou a mulher, através do álcool, através da bebida forte, ele venha causar ainda mais transtorno para dentro do casamento. E Deus, Ele está te convidando para conhecer uma nova forma, para beber uma nova bebida, para comer uma nova comida que se chama Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia vai dizer que não comer da minha carne e não beber do meu sangue jamais herdará o reino de Deus. E Deus, Ele está te convidando para beber uma nova bebida. Agora essa bebida ele te limpa, ele te purifica, essa bebida te mostra o caminho do céu. Essa bebida ela vai te confrontando para que o homem e a mulher venham abandonar os seus pecados, os seus prazeres, venham abandonar os seus desejos e comece a criar um novo desejo no seu coração. Não desejo terreno, não desejo pecaminoso, mas um desejo a qual ele deseja alcançar a vida eterna através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e através desse sangue que foi derramado, a qual, meus irmãos, Ele nos dá, para que, meus irmãos, nós possamos ser verdadeiramente seguidores e moradores. Porque muitos hoje têm seguido um no Instagram, no WhatsApp, em tantas coisas, mas não têm seguido a Cristo para ler a sua palavra, não têm seguido a Cristo para examinar as Escrituras, não têm seguido a Cristo para ver que Cristo
Cristo é o pão da vida, o alimento vivo que veio do céu, para que o homem pudesse se alimentar e ter, meus irmãos, ali saciamento da sua fome, ter saciamento da sua sede. Não precisa mais das bebidas terrenas para se alimentar espiritualmente, mas Cristo, ele veio nos alimentando através da sua palavra. E Deus, ele vem, meus irmãos, ainda trazendo quantos, meus irmãos, que Deus, ele quer libertar da glutonaria. Deus quer libertar, meus irmãos, daquela pessoa que ele apresenta, meus irmãos, o desejo desenfreado de alimentos. E Deus quer libertar a minha e a tua vida da glutonaria, que isso é um pecado, meus irmãos, da carne. E Deus quer nos fazer conhecer a verdade dele na nossa vida. E a Bíblia, meus irmãos, é fiel e verdadeira. Que Deus, ele nos fala, meus irmãos, o homem que está cometido ali, meus irmãos, na feitiçaria, o homem que está cometido, meus irmãos, na fornicação, aquele homem que está cometido na inimizade e na contenda. Quantos têm procurado socorro nas feitiçarias? Quantos têm procurado socorro na magia negra? Mas é um socorro enganoso, a qual o inimigo só engana e somente. A Bíblia vai dizer que o ladrão não veio senão para matar e roubar e destruir. E quando o homem vai buscar o socorro ali da parte do maligno, ele está buscando o ladrão, o salteador, ele está buscando aquele que veio para matar a sua vida espiritual. Ele veio para destruir os teus projetos, os teus planos. Ah, mas eu fui lá naquele terreiro de macumba e as coisas prosperou. É mentira de Satanás. Tu vai ver o que vai acontecer mais para frente com a tua alma. Pode estar prosperando ali financeiramente, mas tu verás o que vai acontecer no meio da tua família. Tu verás o que vai acontecer com a tua carne. Tu verás o que iria acontecer na tua vida financeira, porque o inimigo, ele te dá, mas ele cobra de volta. Mas o nosso Deus é diferente. Ele nos dá a salvação e permanece com ela, se nós permanecemos na sua presença, obedecemos a sua palavra. Porque a Bíblia vai dizer que os tais, meus irmãos, não herdarão o reino de Deus. Os tais não herdarão a herança a qual o Senhor, ele vem nos falando, que já está preparada desde a fundação do mundo. E Deus, meus irmãos, através do seu Filho, ele preparou a nossa morada. Ele foi para o céu preparar a nova Jerusalém, para que nós possamos contemplar a beleza a qual Deus, ele quer fazer, a beleza a qual Deus, ele quer manifestar. Mas muitos não querem mais ali ouvir os frutos do Espírito, não querem mais ouvir que Deus, ele quer salvar. O Evangelho é confronto. O Evangelho é confronto. Porque é confronto? Porque ele confronta a carne do ser humano. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. A minha carne, se eu deixar, ela quer participar de tudo aquilo que está escrito na palavra, que nós temos que rejeitar. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que querem viver uma vida com Cristo, eles vão abandonar as paixões, eles vão abandonar as suas concupiscências, eles vão abandonar os desejos desenfreados, eles vão abandonar tudo isso para viver uma nova vida. E como que eu vou abandonar tudo isso? O primeiro passo é reconhecer que eu preciso de ajuda. O segundo passo é eu chegar diante do Senhor Jesus, aceitar Ele como Salvador da minha alma. O terceiro passo é pedir para o Espírito de Deus acompanhar os meus passos, me guiar e tomar a direção daquilo que eu devo fazer. Porque o Espírito cobiça contra a carne, mas o Espírito de Deus, ele, meus irmãos, ele tem ciúme da tua vida, ele tem ciúme da tua vida. Ele quer que nós recebamos a Ele de corpo e alma, espírito e verdade. Não adianta eu estar servindo a Deus de uma maneira toda descontrolada. Não adianta eu aceitar a Cristo e acreditar que eu bebendo Jesus vai
receber aquilo que eu estou fazendo. Não adianta eu aceitar a Cristo e não sair da feitiçaria. Não adianta eu aceitar ao Senhor e não sair do adultério. Não adianta eu seguir a Cristo, aceitar a Cristo e não abandonar a fornicação. Não adianta eu servir a Cristo, dizer que sirvo a Cristo e não querer abandonar as minhas idolatrias. Não abandonar as práticas pecaminosas. Não abandonar os desejos. Quantos têm adorado a imagem de escultura, a qual no livro de Salmo vai dizer 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e ficarão confundidos e envergonhados todos aqueles que dele ali têm a sua confiança. Mas nós temos confiado no Senhor, nós temos confiado no Deus Todo-Poderoso. E Deus quer que nós tiramos a idolatria. Idolatria muitas vezes que adoramos o carro, adoramos a casa. Homens e mulheres que adoram seus esposos, a sua esposa. Homens e mulheres que têm adorado ali um bem material. E Deus, Ele quer que nós adoremos um bem espiritual, que se chama Jesus de Nazaré. Que aquele que tem esta herança e permanece nela, não perderá a sua vida, mas ganhará. Porque como Deus, Ele tem a palavra para nossas vidas. Ele quer que nós abandonamos o pecado. Ele quer que nós abandonamos a mentira. Ele quer que nós abandonamos a soberba. Ele quer que nós deixamos de ser escarnecedor. Quantos que têm se sentado numa mesa, não para falar aquilo que é da parte de Deus, mas para escarnecer a palavra de Deus, para esclarecer a verdade do Senhor. Será que eu e você temos examinado a palavra para não sermos confrontados e enganados pelaquilo que vem de bocas de pessoas que são falsificadoras da palavra? Pessoas que falsificam o Evangelho e não querem, meus irmãos, entrar no reino de Deus, como a Bíblia vai dizer. Fariseus e hipócritas, que ali eles não entram e não deixam quem quer entrar no reino de Deus. E Deus, Ele está te chamando para abandonar os desejos da carne, para se entregar ao Espírito de Deus, a verdade do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Todo aquele que confessa a Cristo e se arrepende dos seus pecados, este ganhará, se permanecer na presença, o galardão da salvação, comerá do fruto da vida. Porque não adianta eu clamar para Maria, para José, não adianta eu clamar para Paulo, não adianta eu clamar para ninguém, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a porta e ninguém vai entrar para ir lá diante do céu se não passar pela porta que se chama Jesus. E a Bíblia ainda vai dizer que nós temos, meus irmãos, uma só vida nesta terra. E logo após, vindo assim, ali a sua morte, e o homem morrerá uma só vez nesta carne, e logo assim, vindo o julgamento de Deus para nossas almas. E Jesus, Ele tem nos chamado para abandonar os nossos pecados, para abandonar tudo aquilo que nós temos andado contrário à palavra. E muitas vezes tem homens e mulheres ali profetizando que o homem ali vivendo no pecado, e ele está bem com Deus, ele está bem só se for com outro Deus, porque o Deus que fez o céu e a terra, Ele não participa do pecado, Ele não participa da minha iniquidade, Ele não participa do meu erro, mas Ele participa quando eu estou falando a verdade, vivendo na verdade, acrescentando ao reino de Deus para a vida de homens e mulheres. E quantos estão de maneira profetizando na vida de pessoas, na vida de homens que estão totalmente contrário à palavra e que Deus está se agradando, vivendo nas suas lascívias, nas suas sensualidades, causando escândalo para muitos e acreditando que ele ou ela está bem diante do Senhor. Deus nunca participou de escândalo, Deus nunca participou de sensualidade, Deus nunca participou das vaidades deste mundo, porque Deus, Ele vai dizer: sede santo como eu sou santo. E muitos estão acreditando que vão entrar diante do Senhor,
vão entrar diante da santidade e ali vai reter a palavra da salvação para a sua vida. Mas tão somente vai receber a palavra: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Porque o fruto do Espírito é nós abandonarmos tudo aquilo que nos convém, para nós aceitarmos verdadeiramente ao Senhor na nossa vida, para nós aceitarmos verdadeiramente a Cristo nas nossas almas. Porque se nós queremos aceitar o Senhor, aleluia, o amor de Cristo começa a nascer nas nossas vidas, o gozo do Senhor começa a nascer nas nossas almas, a paz de Cristo ela vem reinando nas nossas almas, porque começamos a sentir ali, meus irmãos, o gozo. Aquele peso do pecado, o peso da iniquidade, o Senhor ele vai arrancando. Mas não quer dizer que eu não vou pagar as consequências do meu eu, as consequências qual eu pratiquei lá atrás. Porque se o homem matou, Jesus ele perdoa os pecados, sim, mas a consequência dessa prática ela vai ser notória diante da justiça da terra, para julgar diante dos homens a prática ali feita pelo ser humano. Deus apaga o pecado, mas a consequência dele virá sobre a vida daquele. O homem tem andado em adultério e começou a se consertar diante do Senhor. O adultério foi perdoado, mas a consequência do adultério vai o seguir. O homem participava da feitiçaria, abandonou a feitiçaria, procurou agora só servir a Cristo. Vai vir a consequência desses atos, a qual o inimigo vai tentar reverter tudo aquilo que foi lançado ali, e Deus ele foi quebrou. Tudo isso vai vir. O homem andava, a mulher na sua sensualidade, e quando ela começa a andar de nova forma, mesmo tudo aquilo que ela passava no passado vai vir-se presente. Mas Deus ele vai guardar o homem, ele vai guardar a mulher, para que venha a ser guardado das consequências, quando o homem permanece na verdade, no temor a Cristo Jesus. Porque Deus, o amor de Deus é infinito, a benignidade de Deus é as misericórdias do Senhor, é a causa de Deus não destruir esta humanidade, não destruir este mundo, que cada dia mais está pior do que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído porque homens e mulheres estavam vivendo na carne, e Deus ele queria que o homem passasse a viver pelo Espírito. Porque Deus destruiu a humanidade só deixando 8 almas, porque o homem deixou o pecado da carne contaminado de tal maneira que não havia mais arrependimento, que não haveria mais arrependimento para o ser humano. E Deus achou graça na vida de Noé e seus filhos, e ali os salvando, para dar continuidade à nação, o povo a qual vemos hoje. Mas mesmo assim, o homem, Deus deu a oportunidade para viver em espírito e abandonar as paixões, criando todos os requisitos, toda a lei para que o homem seguisse. E o homem deixou a lei de Deus para seguir os princípios carnais da sua carne. Mas Deus ele nos manda nós rejeitarmos o princípio da carne para aceitar os princípios de Deus, os mandamentos, as verdades a qual Deus, através da sua palavra, para nos deixou, para que nós obedeçamos a palavra de Deus. Quer andar no amor de Deus? Não é um amor a qual se prega hoje, que o homem pode andar errado e eu estou ali aceitando o erro dele. Mas o amor é um confronto. Deus ele nos ama, mas ele nos corrige. Deus ele abomina os nossos pecados, mas ele nos ama como pecador. Porque, meus irmãos, Deus ele ama aquela pessoa que tem procurado se arrepender, procurado viver uma vida diante do Senhor. Vemos na Bíblia homens que erraram, mas se humilharam diante de Deus, homens que deixaram a sua carne falar mais alto. Mas o Senhor, meus irmãos, estava presente, e este homem se humilhou, este homem se rendeu aos pés do Senhor, reconheceu o seu erro, reconheceu tudo aquilo que tinha feito, e Deus, ele o limpou, mas a consequência do seu pecado veio. Então, meus irmãos, procuramos a viver pelo Espírito, procuremos, meus irmãos, abandonar as paixões,
Procuremos abandonar, meus irmãos, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer e os que são de Cristo crucificam com as suas paixões, as concupiscências. Se nós queremos viver a Cristo, temos que abandonar tudo aquilo que nós fazemos, as nossas paixões. Se um homem ou uma mulher quer viver verdadeiramente ao Senhor, tem que abandonar a paixão da carne que tem impedido a aproximação. O inimigo tem aproveitado essa situação para querer separar ainda mais a humanidade do Senhor, causando todo tipo de perversidão, colocando todo o sistema diabólico para que o homem venha ficar cego, para que o homem venha ficar surdo, para que o homem não venha entender mais a palavra de Deus, para que o homem venha deixar a dureza, a pedra entrar no coração. E Deus, Ele tem me chamado, tem me chamado para nós tirarmos esta pedra, que é a pedra do coração, para que o Espírito venha entrar, para que Deus venha nos colocar sobre as nossas vidas. Muito se está falando desta palavra, ela não é verdadeira, mas está dentro da palavra santa do Senhor, que Deus, Ele quer que nós abandonamos. Hoje talvez não vai surgir efeito, mas lá na frente homens e mulheres irão se lembrar, e até mesmo no dia do julgamento, a qual todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, esta palavra será lançada diante ali, a face daquele e daquela que ouviu esta onda sonora chegar aos seus ouvidos. Que nós precisamos nos converter dos nossos erros, que nós precisamos procurar uma casa de Deus, onde verdadeiramente nos eleva a morar com Cristo, nos leva a conhecer verdadeiramente Cristo, não um Cristo de ficção, não um Cristo de imagem, mas um Cristo que fala de